Podcasts. Chief Buddha Officer, a dimensão humana no mundo dos negócios. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago. E eu sou o Robin. Estamos começando mais um CBO, Chief Buddha Officer, o podcast que aborda a dimensão humana no mundo dos negócios. E nesse primeiro programa de 2024, eu nem vou falar mais nada. Eu vou passar a palavra para o Robin, porque esse ano a gente vai dar poucos recados e a gente espera que tenhamos juntos muitos insights. Então chega, não vou falar mais nada. Robin, conta pra gente o que você quiser. Primeiro eu vou contar que você passou a bola rapidinho, porque você nem lembrava mais o que tinha que falar, né? A gente tá há tanto tempo sem gravar, a gente levou a sério o lance de que o ano só começa depois do carnaval. Levamos a risco. Full disclosure, a gente teve nossos aniversários antes do carnaval, aí a gente teve carnaval, a gente abandonou vocês quando foi em novembro, acho que a gente gravou a última vez. Por aí, cara, no mínimo. Mas estamos aqui nos meados de fevereiro, prontos. Quer dizer, pronto não, né? Mas estamos aqui, nascemos prontos. É isso. E a gente, como todo ano a gente faz, no começo de todo ano a gente fala, né? Putz, a gente dá uma explodida em algumas coisas do nosso business, a gente repensa várias coisas e a gente testa e manda e fala várias coisas novas e a gente faz diferentes experimentos com o nosso business todo ano. Esse ano não poderia ser diferente, então aguardem por novidades, né? Novidades incluindo possíveis convidados internacionais e outras coisas mais no podcast, acho que pode ser legal. Se tiver alguém ouvindo, talvez curta. E quem estiver ouvindo, se você souber ouvir em inglês, ajuda, né? Enfim. E aí a gente estava batendo um papo, né? A gente tá faz tempo enrolando para gravar esse primeiro programa, mas agora eu acho que surgiu esse momento oportuno. A gente conseguiu finalmente uma brechinha. Final do ano foi um caos em termos de trabalho, tanto para o Thiago quanto para mim. Esse começo de ano também foi já bem corrido, mas agora a gente conseguiu dar uma respirada para falar. E aí eu queria falar, putz, sei lá, o que a gente vê dentro desse mundo da liderança para 2024, né? Lembrando que, como o nosso próprio nome do nosso podcast diz, que é Chief Buddha Officer, nosso foco é na dimensão humana no mundo dos negócios e principalmente liderança, né? Porque é a liderança que acaba impactando tudo, né? Então, o que a gente está vendo? E eu acho que para falar um pouco de liderança, a gente tem que falar um pouco de mundo em termos de como as pessoas estão enxergando o mundo e o que está acontecendo na cabeça das pessoas, né? E a gente vem numa progressão desde a pandemia, né? Que a gente vem com pessoas cada vez mais passando por casos de burnout, de intolerância, de isolamento social, de ansiedade e várias dessas condições mentais aí que são tão comumente faladas, né? E é interessante que eu estava tendo uma conversa com a Dani outro dia e para ela, a Dani é minha namorada, ela estava com ela tem meio que, esse lance do aparelho novo da Apple lá, o óculos lá, como que chama? Vision Pro? Apple Vision Pro, É isso. Que ela falou assim, tô com medo desse negócio, vai afastar, vai deixar as pessoas cada vez mais obcecadas em multitasking, né? Porque as pessoas, cada vez mais, elas se sentem na necessidade de estarem presentes, respondendo todos, presente em tudo, fazendo tudo, né? E isso que acaba levando para o burnout, que a pessoa não consegue, às vezes, enxergar ou lidar com a possibilidade de, não atender uma demanda, ou não responder uma mensagem, ou não entrar na rede social para ver o que está se falando, ou não entrar no Big Brother para acompanhar quem foi eliminado, e é engraçado como essas coisas, que teoricamente muitas delas são para diversão, as pessoas acabam levando como obrigação, né? Que eu tenho que estar atualizado, eu tenho que saber,
é uma sensação de FOMO, né? Aquele fear of missing out, né? O medo de você estar perdendo alguma coisa, muito exacerbado. Eu acho que quanto mais evolui a tecnologia, mais propício é para você viver dessa forma. Não quer dizer que você tem que viver dessa forma. E aí que eu acho que entra muito esse contraponto, né? Então, acho que, em geral, as pessoas estão indo muito para esse lado, mas existe um contraponto disso, que é perceber cada vez mais que você não é refém dessas coisas. Essas coisas são ferramentas que existem, mas você não precisa ligar seu bem-estar a isso. E por que que isso tem a ver com a liderança? Porque eu acho que a liderança tem que ter essa empatia e essa noção disso que está acontecendo dentro das cabeças das pessoas, né? Que as pessoas estão se sentindo obrigadas e se exaurindo como consequência de ter que fazer tudo, entregar tudo, estar presente em tudo. Por mais que o próprio líder não tenha essa expectativa da pessoa, porque é uma expectativa irreal, né? As pessoas se torturam achando que é o que se espera delas, né? Então, a minha visão aí para 2024, ou pelo menos o meu desejo, né? Porque a visão, não sei se seria uma boa maneira de colocar. O meu desejo é que os líderes se tornem cada vez mais conscientes para entender isso que está acontecendo e conseguir se antecipar a isso, né? Óbvio que para isso o líder precisa enxergar isso por ele mesmo, né? Ele tem que sacar, ele tem que ter a consciência de que ele também não é refém de todas essas 1 zilhão de demandas, dessa pressão interna que ele se coloca, desse desespero que às vezes ele sente, desse estresse constante que ele acha que é o normal da vida dele, e entender e buscar que existe uma maneira completamente diferente de se trabalhar, né? Só porque a gente tem mais meios de saber quais são as demandas, não quer dizer que a gente tem que se torturar mais por elas, né? Na verdade, isso acaba tendo até um impacto contrário à nossa produtividade e nossa entrega, né? Ele acaba tendo um efeito rebote disso. É por isso que você tem tantas histórias de líderes que protegem as equipes, porque eles meio que, puta, deixa eu filtrar toda essa informação, toda essa pressão, toda essa demanda que está vindo e repassar de uma maneira super leve para minha equipe. E você tem equipes que performam tipo de uma maneira super impactante, super positiva, né? Eu às vezes brinco que a gente não precisa levar o trabalho a sério, não precisa ser sisudo, né? A gente precisa de resultado, legal, mas resultado não quer dizer que a gente tem que viver uma vida merda e ter um estresse constante e se pressionar e beirar o burnout o tempo todo. Eu acho que uma das coisas que a gente mais adora fazer no CBO, tanto no podcast quanto na parte de consultoria e treinamento e mentoria, é ajudar as pessoas a perceberem que existe uma maneira completamente diferente de você viver e lidar com os negócios, né? Então, eu vejo isso cada vez mais presente pelo o oposto que está acontecendo no mundo corporativo e no mundo como um todo, né? Bom, essa é a minha introduçãozinha. Não sei o que o Carita aí tem a dizer sobre isso. Carita, tava ouvindo você falar, cara, tive um monte de insight aqui, já esqueci tudo, mas eu acho que tem um que eu lembro, e eu já pensei coisas parecidas. A gente já falou sobre coisas parecidas com isso várias vezes, mas do jeito que isso me ocorreu, não tinha acontecido ainda assim, né? Eu acho que e tudo que eu vou falar aqui, sempre que a gente fala de algo, a gente tá usando para ilustrar o que está por trás disso, né? Eu acho que é importante, ressaltar isso, porque a gente gostaria que as pessoas ouvissem o nosso programa e o que a gente fala, tentando ler as entrelinhas, né? Não tomando, exatamente o que a gente diz como um conhecimento aplicável, né? E nesse mundo que a gente vive, das redes sociais, do entretenimento comandado pelo algoritmo, assim, que a gente recebe muito estímulo, muito estímulo, muito estímulo, muito estímulo.
a gente acabou se confundindo e tomando como base para o nosso bem-estar a forma da gente adquirir conhecimentos técnicos, né? Então, por exemplo, para a gente aprender a construir uma casa, para a gente aprender a programar um software, você vai aprender uma série de conceitos, de preceitos, de técnicas, e a partir disso você vai praticar, você vai, a partir dessa prática, ficando melhor, até que isso vira uma fluência e você faz. Só que no CBO, a gente explora algo que até se transformou em um termo super vulgarizado, assim. A gente explora, de certa forma, espiritualidade no âmbito do trabalho. Espiritualidade não tem nada a ver com religião, espiritualidade não tem nada a ver com misticismo, esoterismo, não. Espiritualidade é uma investigação da nossa experiência de forma tão profunda que, a partir dos insights que emergem dessa investigação, a gente naturalmente muda a nossa forma de experienciar a nossa realidade profissional ali e tal. E quando a gente fala de espiritualidade, quando a gente fala de autorrealização, quando a gente fala de compreender como a nossa mente produz a nossa realidade, tem muito pouco a ver com a forma de adquirir conhecimento e de aprender coisas da forma que eu citei anteriormente. Tipo, não tem como você aprender um monte de técnicas e de passo a passo e você seguir e você treinar para, a partir desse treinamento, você ficar bom em ser feliz. Ou você ficar bom em se sentir em paz. Ou você virar um experienced senior, estou de bem comigo mesmo. Exato. É impossível. Não vai rolar. Não vai rolar, tá ligado? Tipo, isso não vai acontecer. Isso não vai. Não tem pós-graduação, não tem MBA em não ter estresse. Tenho 3 MBAs e não me estressar. Exato, não tem. Não tem, porque não tem um passo a passo, não tem uma técnica, não tem uma fórmula para que a gente chegue nesse resultado que não se estressar e performar bem e com leveza, independente das circunstâncias. Porque isso só ocorre quando a gente passa de forma natural a compreender como a nossa mente produz toda a nossa realidade. E, por incrível que pareça, a forma que acontece, ela é contraintuitivamente diferente da forma que a gente acha que é como acontece, porque a gente foi convencionado a achar de um jeito. Só que quando a gente investiga e a gente realiza que a forma como já acontece a nossa criação de realidade psicológica, ela é diferente de como a gente acha que é, de como as pessoas normalmente acham que é. E quando a gente saca isso, quando a gente saca essa simplicidade, quando a gente realiza essa forma que nossa mente produz a nossa realidade psicológica, naturalmente a gente passa a se estressar menos, a performar mais, a ser mais resiliente e consequentemente, mais criativo ou criativa, justamente pelo fato de que a gente para de ser refém de algumas ideias que a gente tinha, que fazem a gente ter uma falsa ideia de que a gente tem obrigação de algumas coisas, que a gente tem culpa por outras coisas. Então, isso que a gente explora no CBO é uma coisa tão legal e diferente de tudo que normalmente existe nesse mercado, nesse cenário, assim, que é um desafio para nós encontrar palavras para falar e explicar exatamente o que a gente faz e como a gente faz, né? Apesar da gente saber muito bem o que a gente faz e como a gente faz, explicar é muito difícil, porque é algo que não é intuitivo, porque é algo que não é cartesiano, né? É algo que não é
conhecimento por conhecimento, é algo experiencial, é algo que a gente realiza. Então, isso que me ocorreu, cara, enquanto você estava falando, e não sei se fazia sentido com o que você estava falando, mas eu achei da hora. Não, a gente está falando de 2024 e o que vem pela frente dentro de liderança, e eu acho que o que você falou, apesar de você ter entrado um pouco mais no detalhe, mas você tocou num ponto que eu achei muito relevante, que é a parte da espiritualidade também, né? Uhum, uhum. Que eh, a Palomita que trabalha com a gente faz a parte das redes sociais, ou seja, quando vocês mandam mensagem pra gente nas redes sociais, é ela que tá lá vendo e respondendo. Maravilhosa. Ela falou pra gente que ela também acompanha todas as tendências e tudo, e ela falou que dentro de tudo que ela vê e tá percebendo, a espiritualidade é um negócio que tá crescendo muito. Eu- Agora, eu não sei em que jeito que essa parte de espiritualidade tá Uhum. crescendo, porque muitas pessoas fazem associação disso com religião, né? Beleza, Sim. né? Se a pessoa quer trazer a religião, o problema é quando isso começa a causar conflito, mas espiritualidade em termos de você estar de bem com a vida, você ter uma prática espiritual em termos de, putz, você faz alguma coisa que você gosta, que você sente que aquilo talvez te recarregue, ou pelo menos te distancie um pouco do movimento habitual da sua mente, das coisas que você normalmente pensa, isso é super legal. E eu acho que dentro disso, putz, a gente fala dessas coisas há anos e anos e anos, eu tô nisso há quase 10 anos, sei lá. Então, é legal que eu acho que o mundo está finalmente percebendo que isso realmente é relevante, que isso realmente tem um impacto, e eu acho que especialmente depois da pandemia, o quanto isso é importante para o nosso bem-estar como sociedade, né? Como, tipo, não só individualmente, que é super importante a gente estar bem com a gente mesmo, mas como sociedade como um todo. A gente vê aí o mundo se matando o tempo todo. E para mim isso é uma consequência de uma fuga das pessoas, né? Porque elas Uhum. estão procurando a felicidade e o bem-estar em todos os lugares, menos no dentro delas, né? Eu sei que isso é super clichêzão, mas no final das contas é isso. E não encontram, e nessa falta de encontrar felicidade nas coisas, pô, você tem uma frustração imensa que você acaba descontando de uma outra forma, né? Então, o mais comum dentro do ambiente de trabalho é, cara, você tem pessoas é, irresponsivas, estressadas, frustradas, burnout rolando, ansiedade a mil, todas essas coisas. Quando a solução disso é extremamente simples. O problema é que a solução não é nada do que a gente está tentando fazer, obviamente, né? Tanto é que nada do que se tentou fazer até agora deu certo. Enfim, então eu acho que esse lance da espiritualidade e o trabalho é uma coisa que a gente já abordou algumas vezes, de uma maneira mais, né, da gente falar sobre isso. É um dos pilares fundamentais do nosso trabalho também. Mas isso vai ficar cada vez mais evidente, né? Essa parte de você estar de bem com a vida, você se autorrealizar, você estar bem com você mesmo e trazer isso para o ambiente do trabalho, né? Para você trazer aquela leveza, você trazer aquela calma, conseguir não ser engolido por todas as demandas desesperadas de todo mundo e conseguir navegar isso é, com bem-estar, né, com saúde mental, né, não estou falando, é não atender às demandas, é muito pelo contrário, é você Claro. atender às demandas de uma forma leve e no ritmo saudável, né, e não de uma forma desesperada onde você lembra aquele jogo em inglês chama Whack-A-Mole, mas aquele que você no Playland tinha as, né, os tatus que saem dos buraquinhos e você fica dando porrada, porque assim, tem muita liderança e eu acho que eu, inclusive, já fui muito assim, que é isso, você vai tirando as coisas da frente, mas não para eliminar aquilo de vez, é que você vai batendo na cabeça daquilo para aquilo, tipo, abaixar naquilo para você poder bater em outro, para poder bater em outro. Mas, cara, se você não olha para aquilo e dá a atenção necessária para
para aquilo e elimine aquilo de uma vez, aquilo sempre vai voltar também. Então, eu acho que esse lance de conseguir ter uma presença, né? E aí que vem muitas coisas do que a gente falou ano passado com os nossos convidados, com os programas que a gente fez e tudo mais, né? Ao mesmo tempo que eu estou falando do que está por vir, a gente olha para o que a gente tem falado e a gente vê como essas coisas se associam. Então, um dos programas que a gente falou sobre gravitas, né? Do líder ter gravitas, de ter um grounding, de você estar lá estabelecido num bem-estar, de você estar seguro, de você estar bem, para quê? Para você não ser consumido e não ser seduzido por todas essas demandas aparentes que são geradas pelo medo, né? Então, e aí eu vou mencionar até outro programa, a gente falou sobre manipulação, né? Cada vez mais eu me assusto com a quantidade de gente que quer aprender a manipular outras pessoas, né? Então, isso só aumenta essa necessidade da gente estar bem estabelecido, porque as pessoas estão desesperadas para manipular a gente, né? Para conseguirem o que elas querem, tipo, e se disfarça disso como se fosse uma coisa boa. Não, é para você conseguir o que você quer de uma forma autêntica. Não é, isso é manipulação. Você quer mudar como a outra pessoa pensa, você quer, né, em vez de, tipo, você confiar na inteligência dessa pessoa e na capacidade dela aprender e tomar decisões boas por ela mesma, enfim. É engraçado que a gente está falando disso, está me vindo um monte dessas qualidades, né? De liderança e o que a liderança tem que olhar nas equipes aí pro ano a seguir. Não sei se bateu alguma coisa a mais aí para você. Bateu. Teve uma coisa que eu vi bem interessante, assim, tem uns 2, 3 dias, assim. E eu acho que tem tudo a ver com um trend para 2024, com uma parada que vai ser cada vez mais presente aí no dia a dia de lideranças. Era uma matéria que falava alguma coisa como as empresas estão evitando contratar pessoas da geração Z, né? Porque é uma moçada nova, muito difícil, e que não tem o trabalho como centro da vida deles, e que, e que alguns... Teve uma pessoa que levou até o pai ou a mãe para uma entrevista, e aí as pessoas falaram disso como um absurdo, um choque, e a primeira coisa que me ocorreu quando eu vi aquilo... E é zero juízo de valor, tá? A gente está explorando tendências de 2024 e assuntos que têm a ver com a liderança cada vez, e que vão ter cada vez mais a ver com lideranças a partir desse ano. Sem fazer nenhum juízo de valor, mas assim, isso me lembra muito quando os caras inventaram um automóvel e eles falavam que o automóvel era muito perigoso, né? Que era melhor continuar andando a cavalo. Ou que tipo, não, você precisa... aí depois eles limitaram a velocidade dos carros para andar só na velocidade que os cavalos andavam. Eu acho que a gente tem essa... E eu acho que no mundo corporativo isso é bastante latente, assim. A gente toma as nossas preferências e crenças e frameworks que teoricamente já dão certo como verdade, né? Então, assim, se já funciona bem desse jeito aqui, né? Funciona bem, né? Uma usina de burnout e tudo mais. Se já funciona bem desse jeito, a gente precisa forçar que continue sendo desse jeito, né? E aí, essa matéria, ela mostrou como essa preocupação que grandes empresas têm, ou que a gente tem mesmo, com inovação, ela não é real, né? Porque se a gente não tá nem apto ou aberto a aceitar uma geração que tem um comportamento diferente, que pensa de uma forma diferente, ou que busca algo diferente do que a gente busca, ou de que outras gerações buscam, como que a gente vai, de fato,
inovar, seja num produto de fato inovador, ou seja numa forma de entregar as mesmas coisas de maneira inovadora, se a gente não tem abertura suficiente nem para comprar a diferença do outro, né? Tipo, e boa parte dessas empresas que disseram que vão tentar evitar contratar pessoas da geração Z produzem e vendem para essa geração. Então, eles vão ter pessoas que não são essas pessoas, e vão forçar um entendimento dessa molecada mais nova, mas não vão ter de fato pessoas que pensam desse jeito na equipe, assim. E eu acho que isso, e eu repito, não tem juízo nenhum de valor, né, nisso que eu tô falando, mas eu acho que essas questões, elas estarão cada vez mais presentes, assim, nos ambientes corporativos, e elas vão ser temas sensíveis para as lideranças, porque tudo indica que de fato tem esse clash geracional aí, né, de que de fato essa geração mais nova tem valores e anseios e um modus operandi muito diferente do que se tem Mas hoje. sempre tem clash geracional, né? Ei! Era exatamente isso que eu ia falar. A primeira coisa, sempre tem um clash geracional. E segunda coisa, tem essa diferença toda mesmo? Sim. Terceira coisa, essa diferença toda, se existe, é realmente ruim? Né? Se a gente não testar e não trabalhar e tal, a gente nunca vai saber, né? Mas eu acho que essa é uma questão super sensível também, e obviamente que a partir do que a gente explora aqui, navegar nisso é natural, é do jogo, cara. Não tem nenhum bicho de sete cabeças e Exatamente. não é nenhuma questão, sabe? Tipo, e quando você Não tá é. me falando, veio isso, porque essa matéria eu achei meio tipo, sério? E as pessoas falando, tipo, donas da verdade, assim, eu falei, Ah, nossa, sempre tem, né? que legal. Tipo, cara, qual que é o problema de pessoas que Sim. pensam totalmente diferente? Isso é incrível. Tipo, É. isso é incrível, cara. A Tipo, gente sei lá. só chegou onde chegou em termos de coisas boas na humanidade justamente por causa disso, né? Imagina se Exato, a gente cara. pensasse igualzinho desde a época das cavernas. Agora, a habilidade de pensar novo, a habilidade de pensar diferente, essa inteligência que está por trás disso tudo, isso é o que é maravilhoso de ser humano, né? Exato. E não, é muito legal isso tudo. E tem, claro, sempre as coisas de sempre. Eu acho que as pessoas, os líderes mais conscientes, né, vão cada vez ser mais autênticos, mais transparentes, mais abertos, mais leves, mais conectados, em termos de conexão com as pessoas, com uma empatia cada vez maior, né? Óbvio que isso sempre continua sendo a, o golden standard que a gente está olhando em termos de liderança, né? E aí, bom, a gente já está chegando aí no final do nosso primeiro Nossa, nem programa de vi. 2024. Eu queria fazer essa pergunta para você que está ouvindo, né? Tipo, puta, manda para a gente. Você concorda com essas coisas que a gente está falando? Faz sentido? É, ou tem alguma coisa que você acha que é importante e a gente não mencionou? Fala para a gente, porque a gente adora ouvir de vocês. Né? Se vocês estão pensando em fazer algum programa de treinamento de liderança, algum coach executivo, alguma coisa, conversem com a gente também, né? Se quiserem montar um programa de treinamento, a gente tem muita experiência com isso. Então sempre lembrem da gente, conversem com a gente sobre isso. Manda e-mail para a gente no contato@cbo.digital. E eu vou deixar o Thiago fazer o encerramento oficial, porque ele tem mais capacidade para isso. Não, tava perfeito, cara. Eu já ia ter errado o e-mail, ia ter sido maravilhoso. E não, eu acho que é isso. Eu acho que é o kickoff aqui do nosso ano de 2024. A gente estava com saudade já. É muito bom bater esse papo com vocês. E reforçando o que o Robin falou, é isso. Se vocês estão interessados em treinamento, mentoria, coach executivo, se vocês querem trocar uma ideia de como a gente pode facilitar isso para o seu time, enfim, contato@cbo.digital. E até a próxima. Beijão para todo mundo e a gente se vê.
Beijão, gente. Chief Buddha Officer, a dimensão humana no mundo dos negócios.